E vou falar agora, infelizmente fora de campo, né? O Corinthians perdeu na FIFA 2 ações, uma em razão do Rodrigo Garro e outra em razão do Félix Torres. O Corinthians até soltou 2 notas oficiais reconhecendo que ele, Corinthians, está errado. O Corinthians está errado e não os clubes, né? O Tajeres, no caso do Rodrigo Garro, e o Santos Laguna, no caso do Félix Torres. Em relação ao Rodrigo Garro, é o seguinte, o Corinthians comprou o Rodrigo Garro por 7 milhões de dólares. Só pagou 4, ficou devendo 3. Quem tá devendo tem que pagar, né? Então o Corinthians tá errado. Ficou devendo 3 milhões de dólares. Além disso, houve uma confusão, não sei se vocês lembram na época, quem pagava os impostos. O Tajeres falou que era o Corinthians que deveria pagar 600 mil dólares de imposto. O Corinthians falava que era o Tajeres que deveria pagar 600 mil dólares de impostos. E a FIFA deu ganho de causa ao Tajeres. Além dos 3 milhões de dólares que o Corinthians ainda não pagou, dos 600 mil dólares de imposto, 18% de juros, 650 mil dólares. Indenização ao Tajeres, por ter feito a equipe argentina ir à FIFA, 722 mil dólares, mais 25 mil dólares de advogado, ou seja, a FIFA obrigou o Corinthians a pagar 30 milhões de reais, 5 milhões de dólares, 30 milhões de reais ao Tajeres. Passamos ao Félix Torres. O Corinthians comprou o Félix Torres do Santos Laguna por 6 milhões e meio de dólares. Pagou 2. Ficou devendo 4 milhões e meio. Repito o que eu falei sobre o Rodrigo Garro. O comprou tem que pagar. Ficou devendo 4 milhões e meio, a FIFA mandou pagar agora 4 milhões e meio de dólares, mais juros de 18%, mais multa pelo atraso, mais multa para a FIFA, mais advogado, total 6 milhões de dólares, 35 milhões de reais. O total, então, com o Rodrigo Garro e com o Félix Torres, o Corinthians tem que pagar 55 milhões de reais, mais ou menos, 55, 60 milhões de reais à vista. O que o Corinthians fez? Foi até a Corte Arbitral do Esporte, que é a última instância da FIFA que revê esses casos. Mas a Corte Arbitral, ela não julga o mérito, ela não vai mudar a decisão da FIFA, ela não vai dar razão ao Corinthians. O Tajeres e o Santos Laguna já ganharam. O que a Corte Arbitral do Esporte vê é se tem algum erro no procedimento, durante o processo, enfim, são coisas pequenas. O que o Corinthians quer ao ir à Corte Arbitral do Esporte? Ganhar tempo, porque lá na corte o processo fica lá engavetado durante 1 ano, porque senão se o Corinthians não pagasse agora esses 60 milhões de reais, mais ou menos, sofreria transfer ban e não poderia contratar jogadores. O Corinthians obviamente não tem esse dinheiro. Então, colocando os casos na Corte Arbitral do Esporte, o Corinthians ganha aí 1 ano, mais ou menos, que é quanto demora a corte, chama CAS, como é chamada essa corte, lá na FIFA, que é a última instância da FIFA, demora mais ou menos 1 ano para julgar os casos. Depois de 1 ano, aí o Corinthians vai ter que pagar. Então, durante este 1 ano, ou o Corinthians negocia com o Santos Laguna e com o Tajeres para ver se consegue um negócio melhor, ou daqui 1 ano vai ter que ter o dinheiro para pagar essa grana toda. Isso sem falar do Matias Rojas, hein? Que o Corinthians já perdeu na FIFA também e tem que pagar 40 milhões de reais à vista. E o processo também está lá na Corte Arbitral do Esporte. São 100 milhões de reais, mais ou menos, que o Corinthians teria que pagar à vista, cash, sem poder parcelar. O negócio está feio. É bom o Augusto Melo saber negociar para não quebrar ainda mais o Corinthians, né? Enquanto isso, time entra em campo, Novo Horizontino, mais uma rodada do Campeonato Paulista. Por que Novo Horizontino hoje, segunda-feira? Porque o jogo era no dia 19 de fevereiro, que é quando o Corinthians estreia na Libertadores. Então passaram o jogo para hoje, para segunda-feira. Corinthians vai ganhar de 2-0, 2 gols de Héctor Hernández. E amanhã podem me cobrar, hein? Vai, Corinthians.